20% de bateria. Áudio USB. Pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa reunião. Eu vou pedir para todo mundo que está chegando deixar o microfone no silencioso, eu vou acompanhando para evitar ruídos na nossa conversa. Então, se vocês puderem controlar, eu agradeço, tá? Eu vou tentando mutar aqui todo mundo, mas se vocês puderem me ajudar com essa tarefa, fica mais fácil. Então, bem-vindos novamente, bom dia. Hoje a nossa reunião é com o professor Bruno Salotti. O tema de hoje é a contabilização de criptoativos. É um tema extremamente relevante. Ele está sendo um dos principais assuntos em discussão pelo IASB para a proposta de novos normativos. E a ideia da reunião é seguir a nossa mesma estrutura das últimas reuniões. Então, para quem é novo, eu vou explicar. Quem está fazendo a reunião pela primeira vez. O professor Bruno vai fazer uma apresentação, uma exposição do tema. A exposição deve durar em torno de 40, 45 minutos. Depois a gente vai deixar um espaço para perguntas. Se vocês quiserem fazer as perguntas, usem o chat. No chat, eu e a Dani ficaremos controlando as perguntas de vocês e depois, no final, a gente vai repassando essas perguntas para o professor Bruno fazer as considerações dele. Então, desejo para todo mundo uma boa reunião. Professor Bruno, fica à vontade para fazer a sua exposição. Excelente, Helder. Obrigado a você, a Daniela, e também ao professor Ari, que está aqui com a gente, e à professora Raquel pelo convite. Bom, queria dar bom dia aí a todos, né? Prazer vê-los aqui, embora virtualmente, né? Tem algumas carinhas conhecidas aí, professor Joãozinho, Felipe, né? Maria Tereza, né? E uma série de outras pessoas aí que a gente conhece. Queria agradecer a todos aí pela participação. E, bom, sem mais delongas, né? Vou iniciar aqui o compartilhamento da tela, tá? Para a gente poder iniciar aqui a discussão, tá? Bom, então, acabei de compartilhar aqui. Estão vendo, né, Helder? Sim, professor. Tá. Excelente. Ok, bom, então, pessoal, como o Helder colocou aí inicialmente, o tema criptoativos é um tema muito fértil, né? Muito fértil, muito recente e muito complexo, né? Com uma série de tecnicidades aí que são complexas da gente entender. E como eu costumo sempre dizer, para que a gente possa entender minimamente como é que a gente deve contabilizar alguma coisa, a gente deve entender do que a gente está falando, né? Então, isso envolve entender minimamente, nesse caso aqui, o que são criptoativos, como é que isso funciona, etc. Tá? Então, na minha apresentação, eu vou procurar fazer essa introdução, obviamente, com muitas ressalvas aqui, porque eu não sou especialista em tecnologia, em criptoativos, em blockchain e coisas do gênero, tá? Eu sou contador e agora, mais recentemente, também atuário e pesquisei, né? Li bastante, continuo lendo sobre o tema, que sou bem curioso, mas não sou especialista, tá? Então, se me perguntarem, assim, detalhes específicos aí de como é que as coisas acontecem, né? Em termos operacionais, a gente vai ter que pedir ajuda aí de um universitário, tá? Mas, enfim, acho que minimamente a gente tem que tentar fazer essa compreensão inicial. Depois a gente passa para o tratamento contábil atual e as limitações em relação a esse tratamento. E eu selecionei também alguns casos reais de balanços que publicaram informações, né, a respeito de criptoativos. E destaco também aqui algumas pesquisas, né, que foram publicadas aí bem recentes sobre o tema, tá? Acho que esse nosso papel aqui, como laboratório de pesquisa, é tentar conectar o mercado com a área acadêmica, né? Com as pesquisas, né? Então, acho que esse tema aqui, ele faz muito essa ponte, né? Tanto está sendo bastante pesquisado aí
pesquisas científicas, né, teses, dissertações, quanto está impactando o mercado, né? Então, acho que a gente tentar fazer essa ponte é muito produtivo, tá? Bom, então vamos iniciar com essa discussão inicial aí sobre o que são criptoativos, né? Bom, tentando aqui fazer uma abertura inicial da palavra, né, que a gente vê criptoativo, né? Então, o cripto vem do grego, né, criptos, que significa escondido, oculto e secreto. E o ativo, pelo menos para nós contadores aqui, já é mais familiar, né? Eu trouxe a definição do CPC 00, né, que é a estrutura conceitual. Então, juntando as duas coisas, né, a gente chegaria à conclusão que criptoativo é um ativo escondido, né? O que, obviamente, fica meio esquisito da gente entender. Pô, não sei nem o que é isso, o negócio ainda está escondido, né? Mas, enfim, trazendo uma definição um pouco mais completa, né, do Fórum Econômico Mundial, esse material ele é bem robusto, tá? Aqueles que têm interesse de pesquisar e de entender um pouco mais, eu recomendo, coloquei até o link aí. Inclusive, o material da palestra vai estar disponível depois, né, Helder? A gente vai disponibilizar isso, tá? Então, segundo essa definição aí mais completa, né, os criptoativos tipicamente se referem a um ativo que se relaciona com o uso de criptografia e que opera num razão distribuído, né, um razão público, né? Isso aqui, o exemplo mais comum que se conhece é a tal da blockchain, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. As criptomoedas, tais como Bitcoin e Ethereum, né, Ether, são exemplos, né, de criptoativos. Entretanto, criptoativos é um termo mais amplo, que pode também incluir outros ativos que existem e podem trocar de mãos, né, nesse razão aí público, tá? Então, aqui a gente já começa a ampliar um pouco a visão desse tal de criptoativo, né? Então, primeiro, tem que se relacionar com o uso de criptografia, né? Ou seja, essas tecnologias são usadas para transmitir dados criptografados, né? Com mais segurança e tudo, e tem essa lógica da negociação, né? A operação disso nesse razão aí nessa blockchain, tá? E outra coisa muito importante aqui que já é trazida nessa definição é que e muita gente confunde isso, eu vejo as pessoas tratando como sinônimo, né? Criptoativo é um gênero, criptomoeda é uma espécie, tá? Criptomoeda é um tipo específico de criptoativos, né? Mas existem outros tipos de criptoativos que não sejam criptomoedas, tá? A gente já vai avançar nisso. E aqui eu também trouxe a legislação brasileira mais recente, né, que foi emitida, né, sendo chamado do Marco Regulatório aqui brasileiro das criptomoedas, né, essa lei 14.478. E essa legislação ela também traz uma definição desses ativos, que ela está chamando de ativos virtuais, tá? Então, a legislação dispõe sobre diretrizes, né, na prestação de serviços de ativos virtuais e regulamentação das prestadoras de serviços, né? As empresas que emitem e que negociam e tudo mais. Então, segundo essa legislação, olha aqui, considera-se ativo virtual a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou propósito de investimento. Tá? Então, a negociação e transferência é meio eletrônico. Isso aqui não ficou tão detalhado, né, como a definição do Fórum Econômico, né? Poderia se confundir com outras transações por meio eletrônico, mas como a definição da lei ela exclui aqui um monte de coisa que eu já vou abrir, a gente acaba restringindo de fato a essas negociações aí desses ativos virtuais que a gente está falando. E para que isso serve, né? Poderia ser para fazer algum pagamento de alguma coisa com esses ativos virtuais ou para investimento, né? E aqui é interessante, né? Porque não obstante a definição da lei que claramente reconhece que
um dos objetivos, ao menos, né, da aquisição de ativo virtual aí, ou de criptoativos, seja investimento, na contabilidade, daqui a pouco a gente vai ver que, por restrições atuais das definições, a gente não pode, a princípio, considerar isso como um investimento. Parece ser um contrassenso, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então, olha, não estão incluídos, né, a própria moeda. Então, né, os recursos, moeda nacional, moeda estrangeira, não entra nessa figura do ativo virtual aqui dessa legislação. Moeda eletrônica nos termos dessa outra lei. Isso aqui é, por exemplo, um saldo que você tenha num cartão pré-pago, né? Coisas assim, mas é também bastante relacionado aqui à própria moeda. Instrumentos que provejam ao seu titular acesso a produtos ou serviços especificados ou benefícios provenientes desses produtos. É exemplo de pontos e recompensas, né? Então, são os programas de milhagem, né? Programas de fidelidade que vai gerando pontos. Também não tem a ver com essa legislação. E ativos cuja emissão, escrituração, tal, já esteja prevista em lei, a exemplo de valores mobiliários e ativos financeiros, né? Então, isso aqui é o tradicional, né? Ações, outros títulos que estão no mercado não estão incluídos, né, nessa definição de ativo virtual. Então, vejam, a legislação brasileira, que ela preferiu dar a princípio aqui, uma definição um pouco mais ampla, mas aí foi excluindo itens que não estariam abarcados aí pelas definições da lei, tá? E ainda coloca uma coisa muito interessante, né? Que é a questão da regulação, que a gente já vai discutir aqui na sequência, né? O órgão, entidade da administração pública federal vai estabelecer quais serão os ativos financeiros regulados para fins dessa lei. Então, na verdade, isso aqui é uma questão que praticamente o mundo inteiro está discutindo, né? Que é a questão de regulação dessas criptomoedas. A gente já vai ver um breve histórico do nascimento, do desenvolvimento disso, mas, na verdade, a lógica das criptomoedas tá muito baseada na lógica de descentralização e de não regulação. Mas, com o crescimento disso, os governos cada vez mais estão de olho nisso e estão querendo regular essa figura que, a princípio, nasceu para ser regulada, né? Então, também mais um desafio aqui para o ambiente aqui das criptomoedas. E aí talvez a mais famosa, né, e mais conhecida das criptomoedas é o nosso famoso aqui Bitcoin, né? E eu trouxe aqui para gente apenas uma evolução, né, da cotação do Bitcoin, tá? Isso eu tirei desse site aqui, se alguém tiver curiosidade, tá? Vocês podem analisar lá as cotações, né, de todas as criptomoedas, criptoativos. E olha só que interessante, né? Esse negócio começou aqui lá para trás, né? Para trás de 2014, isso aqui valia assim literalmente zero, né? Quase nada, e de repente o negócio deu uma crescida, desceu, deu uma oscilação e de repente explodiu, né? Explodiu. Aí veio a pandemia aqui, o negócio. Não, a pandemia na verdade está aqui, né? Olha só que curioso, né? Durante a pandemia, a cotação subiu, e depois levou um tombo enorme e subiu de novo. Olha o tamanho da oscilação, né? E em finanças, a gente sabe que quanto maior a oscilação, isso aí a gente traduz para um maior risco, né? De repente, você investiu, comprou aqui e vendeu aqui, ai, que maravilha, né? Ganhou um montão, mas de repente você comprou aqui e agora você está com o negócio aqui mais da metade desvalorizado, né? Porque a oscilação é gigantesca, né? Aqui é o volume, né? Isso aqui veio com o tempo aumentando o volume, e só que a variabilidade, né? A oscilação desse negócio aqui é um absurdo, né? Então, olha só, isso aqui eu tirei ontem, né? Tá atualizando o material aqui ontem. Um Bitcoin, tá? Se você quiser comprar, custa R$ 138.000, tá? Isso aqui já andou na casa dos R$ 360.000, tá? Isso aqui está convertido para reais, tem a cotação do dólar, né? Então,
assim, é muito difícil fazer qualquer previsão do que vai acontecer com o preço desse negócio no futuro, né? Tem os entusiastas que dizem que isso aí vai valorizar um montão, né? E tem aqueles mais céticos, que falam, não, isso é coisa de bandido, né? Isso aí é para lavar dinheiro e tudo mais. E não botam fé, né? Enquanto isso, essa moeda aqui, todas as outras vão oscilando assim absurdamente, né? Bom, então, contextualizando aqui um pouco mais desse tal de Bitcoin, tá? Isso aqui surgiu em 2008 por uma pessoa que eu estou colocando entre aspas, né, denominada Satoshi Nakamoto. Isso aqui, na verdade, ninguém sabe direito se é uma pessoa mesmo, se é um conjunto de pessoas, se é uma empresa, um conjunto de empresas, né? É um nome inventado, né? E foi publicado um paper, né? Foi publicado um artigo desenvolvendo, né, a ideia do Bitcoin como uma reação à crise financeira, né, que se instalou em 2008, uma oposição ao sistema financeiro da época, né, de regulação, e aí toda a tecnologia baseada nessa lógica do blockchain que eu tinha comentado, que nada mais é do que, traduzindo, é uma cadeia de blocos, né? Então, as transações, elas vão sendo feitas ponto a ponto, sem a presença de um regulador, e existe toda essa tecnologia para validar essa transação, e à medida que essa transação é validada, isso é registrado como se fosse um livro-razão, só que público, né? Então, são os blocos que vão sendo colocados em cadeia, né? Por isso que é chamado blockchain. E aí você não consegue mudar, né? Você não consegue tirar o bloco de lá. Isso já está público, né? Já está disponível. E por isso a tecnologia ela seria confiável, né? Teria essa verificabilidade e tudo mais, tá? Os primeiros bitcoins foram emitidos em 2009, tá? E eles são emitidos num processo que também aqui de novo, a parte tecnológica aqui que eu não sou especialista, mas eu li bastante, tá? Isso é um processo chamado de mineração. Mineração, obviamente, também entre aspas, que a gente sabe do que se trata de fato uma mineração, né? Uma escavação ali de minérios, né? Etc, etc. E por que eles chamam aqui de mineração? Porque os bitcoins, eles estão, digamos assim, cavados, né? Eles estão escondidos, e até o cripto aí também faz sentido, por meio de códigos e de algoritmos, e que os tais mineradores, que são os que encontram, né, os que desvendam esses algoritmos, eles recebem bitcoins como forma de premiação, vamos dizer assim, de remuneração, por ter desvendado esses negócios, tá? E bem no comecinho, isso era feito por pessoas, atualmente são empresas que fazem esse processo, porque se torna cada vez mais com o tempo, ele se torna um processo mais complexo. E a taxa de remuneração também vai reduzindo, né? A quantidade de bitcoins é limitada, são 21 milhões de moedas, né? E os tais mineradores já encontraram mais de 90%. Então, existe essa figura aqui da escassez, né? De que não são bitcoins infinitos, né? São 21 milhões e 90% já está encontrado e está sendo negociado aí no mercado, né? E depois do surgimento dos bitcoins, diversas outras criptomoedas e ativos digitais foram sendo construídos numa lógica semelhante. Obviamente, a tecnologia vai evoluindo, né? Mas o que a literatura geralmente costuma destacar a respeito de semelhanças desses ativos é a questão da descentralização, como eu tinha dito, né? Uma transação ponto a ponto. Não existe a figura de um regulador, né, que vai intermediar essa transação, né? A segurança dos dados é baseada na estrutura computacional e na criptografia, né? Então, toda essa lógica de blockchain e tudo mais. Não existe vinculação a uma autoridade governamental, a princípio, né? Pelo menos
aquilo que eu tinha dito antes, né? A coisa nasceu para não ser regulada, né? O objetivo a priori seria isso. E atualmente existem literalmente milhares mesmo. Até ontem estava relendo um dos artigos que eu vou citar mais à frente. O artigo cita 12 mil, né? Moedas e criptoativos. E existem também as tais NFTs, que eu já vou falar na sequência o que que é isso, tá? E são mudanças que vão trazendo impacto nas empresas, pelo menos naquelas que estão dentro desse ambiente, né? Dentro dessa cadeia de processo, de mineração e de negociação e as próprias empresas que compram esses criptoativos, né? Bom, falando um pouquinho agora aqui das NFTs, né, que são Non-Fungible Tokens, né? Também está sendo cada vez mais discutido aí por governos e por países, né, e por empresas. Nada mais é do que um certificado digital de propriedade de um ativo, tá? E esse ativo em si que está sendo certificado, em geral, também costuma ser digital, mas não necessariamente, tá? Quais ativos estão sendo tokenizados, né? O pessoal está usando essa nova palavra em português, né? Tokenização. Então, obras de arte, né? Obras de arte tanto físicas quanto obras digitais, né? Músicas, itens e personagens de jogos, né? Tem esses jogos online e aí os itens, o chapeuzinho, a espada, não sei o quê. Cada item desse você vai comprando a propriedade desse item, né? Fotos e aqui, gente, criatividade realmente é o limite, né? Então o pessoal está pensando em muitas coisas para esse processo aí de tokenização. Isso é registrado na tal da blockchain e geralmente a negociação das NFTs é em criptomoedas, né? Que as coisas estão relacionadas, tá? E aqui só um exemplo, né? Do tamanho para onde vai a criatividade das pessoas, né? Isso aqui são os flips, né? Se vocês tiverem curiosidade, quiserem comprar, né? Um flip só seu, né? Único, são 10 mil, então tem um monte de coisa aqui, chapeuzinho amarelo, cigarro, roupa, gravata, e não sei o que, não sei o que lá. Aí você põe lá o que você quer no seu e compra, né? E aí você fala, tem um flip aqui digital. Fala, o que eu faço com isso? Não sei, você está comprando, né? Você que vai, você falar agora esse flip é meu, né? Mas, enfim, acho que para obras de arte está sendo assim o uso mais intenso ou com mais valor, né? Que eu tenho visto, tá? Então, agora que a gente já conhece assim um pouquinho desse ambiente, vamos migrar aqui para a contabilidade, né? O que a contabilidade tem falado a respeito disso, né? Bom, uma rápida chamada aqui, o objetivo nosso aqui da contabilidade é fornecer informação útil para o usuário que toma a decisão, né? Nunca podemos esquecer isso, né? Do foco no usuário, né? A gente está fazendo a informação para que esse usuário possa, de fato, usar isso para finalidades aí de tomada de decisão. E aqui eu trago um histórico de 16 a 19 aqui, de uma discussão que foi feita no âmbito do IASB, não propriamente o board, tá, mas o Comitê de Interpretações, o antigo IFRIC, né, que agora é chamado IFRS-IC, né? E esse comitê ele discutiu, né, chegou uma consulta, né, na época que 16 esse mercado já estava mais evoluído, né, os próprios bitcoins aí já estavam crescendo de valor, e o comitê discutiu como é que as IFRS se aplicariam à aquisição das criptomoedas. E aqui uma questão muito importante, né, que também eu vejo, às vezes, confusão nesse sentido, né, do tratamento do IASB, do comitê. Na verdade, a análise do comitê de interpretação está limitada às criptomoedas apenas, tá? Isso está explícito no documento final aqui, né? Quando o comitê estava finalizando, eles publicaram esse staff paper, tá? Isso, inclusive, está no site do IASB, né? Se tiverem interesse, né? Curiosidade.
E eles estão dizendo, olha, nós consideramos criptomoedas como sendo um tipo específico de ativo que é parte de uma classe mais ampla, conhecido como criptoativos. E aí fala aqui dos conceitos, né, que a gente já comentou, tá? O escopo da análise requerida pelo board não estendeu além da detenção de criptomoedas. A análise adicional seria necessária se o escopo do trabalho do board fosse estendido para outros tipos de criptoativos, tá? Então, isso a partir de agora, o que a gente vai falar em relação à interpretação do IASB é com relação a criptomoedas, tá bom? Criptomoedas. E aí, como está colocado aqui, né, o IASB, ou o comitê, né, está discutindo a, a, a compra, né, a detenção. Você tem uma criptomoeda, como tratar isso dentro do seu ativo, tá? Então, não discutiu também o processo de geração, de mineração, né, e outros detalhes aí que certamente na prática acabam, né, gerando demandas aí, discussões contábeis, mas que o comitê aqui não se atentou, tá? Ele não estava no escopo. E aí, então, para resolver aqui o problema do comitê, eles revisitaram as definições de itens de ativos que poderiam ter alguma semelhança com as criptomoedas, né? Então, aí vem a definição de caixa, né? Isso está no CPC 03. Aqui eu estou citando os CPCs, né, pessoal? Porque está dentro do nosso contexto local, mas, obviamente, existem as IAS e FRS correlacionadas aqui a cada CPC, né? Então, na definição de caixa, caixa é numerário em espécie depósitos bancários disponíveis, né? Definição de equivalentes de caixa, aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em montante de caixa e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Bom, pelo que eu já mostrei aqui, já fica difícil a gente achar que um Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda nesse ambiente vai se encaixar, né, nessa definição de equivalente de caixa. Instrumento financeiro, qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade, um passivo financeiro, um instrumento para outra. Então, aqui, acho que é a grande restrição, né, porque, voltando àquelas definições iniciais, né, a própria lei brasileira que atual fala em investimentos e fala em ativos financeiros, né, em certos trechos, mas na norma atual contábil, né, norma internacional, o instrumento financeiro ele exige que exista uma contraparte, né? E aqui está a grande dificuldade de classificação desse tipo de ativo aqui que a gente está falando, né? Porque quando a entidade compra uma criptomoeda, um criptoativo, você não tem essa ligação, você nem sabe quem que é, quem que está quem que tá na outra parte. Claro que existe uma contraparte, mas você não consegue, você não identifica, né? E a definição de estoques, né? Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal, em processo de produção ou materiais e suprimentos a serem consumidos ou transformados. Aqui, dependendo, na verdade, da intenção da empresa quando ela compra essa criptomoeda, a gente pode entender que poderia se caber aqui nessa definição de estoque, né? Por exemplo, se é a empresa que compra e vende, e essa é a atividade dela, comprar e vender criptomoedas, né? Então, se ela está mantendo para venda, né? Então, de fato, seria o estoque dela, vamos dizer assim, né? E a gente traz também aqui a definição de ativo intangível, que é um ativo não monetário, identificável e sem substância física, né? E ainda temos a definição local de ativo intangível da Lei 6.404 nossa, né? Que diz que os intangíveis representam direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercício dessa finalidade.
Então, essa definição, na verdade, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dela, que ela se conflita um pouco com a lógica que o próprio IASB está usando, ou o comitê, né, está usando para classificação dessas criptomoedas como ativo intangível, tá? Então, quais foram as conclusões obtidas pelo comitê nessa análise que eles fizeram aí de 16 a 19? Bom, o caixa, propriamente dito, é um meio de troca, né? Portanto, a base na qual todas as transações são mensuradas, reconhecidas. E as criptomoedas não possuem, a princípio, essa característica, tá? Obviamente, a gente sabe de alguns poucos países aí que já estão usando as criptomoedas como alternativa, né? Como possibilidade de negociação, mas não é o meio de troca corrente, né? É difícil você imaginar, por exemplo, que você vai fazer um balanço em bitcoins, né, ou qualquer outra criptomoeda, né? Então, a base de mensuração e reconhecimento da contabilidade é a moeda funcional, a moeda local, né? Enfim, a moeda que é usada como meio de troca mesmo. Então, a princípio, criptomoedas não se encaixariam aqui. Não são ativos financeiros, pois não possuem essa contraparte, como eu já comentei anteriormente. E aí poderia ser classificado como estoque se for adquirido para fins de revenda, né, no curso normal. E aí a classificação do intangível é uma espécie de classificação residual, né? Tá bom, não cabe aqui, não cabe aqui, não cabe ali, não cabe ali. Ah, então vamos colocar no intangível, né? Então, tá mais ou menos seguindo essa lógica, tá? E aqui um pouco da lógica de o que acontece na contabilidade se a gente trata como estoque e o que acontece na contabilidade se a gente tratar como intangível, tá? Bom, considerando as criptomoedas como estoque, dentro da norma de estoque, a mensuração inicial é pelo custo e, regra geral, tá? Tem um asterisco aqui, o estoque é mantido pelo custo e sujeito à redução, né? Impairment e tudo mais. E o valor realizável líquido nada mais é do que a quantia que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios, tá? Então, seria custo ou valor de realização dos dois o menor, né, a princípio. Só que operadores de commodities podem mensurar essas commodities pelo valor justo menos custos de venda. Então, aqui, as empresas que estão adquirindo criptomoedas que atendem, que podem, de alguma forma, se assimilar a commodities, que sejam padronizadas, que tenham negociação, cotação, né, negociação ativa, etc., essas empresas, elas estão, algumas optando por considerar, se enquadrar, né, dentro dessa opção, e aí isso geraria uma opção para essas empresas avaliarem as criptomoedas a valor justo, mesmo considerando como estoque. Quer dizer, aqui você reduz o valor realizável, o valor justo, se for para baixo, né? Aqui nessa opção, você ajusta tanto para baixo quanto para cima, tá? E o efeito disso é em resultado, né? O efeito da marcação é o valor justo vai para resultado. Já como intangível, a mensuração inicial também é pelo custo, tá? Mas existe uma opção na mensuração subsequente de avaliar custo ou a reavaliação, tá? Caso o intangível tenha mercado ativo. No caso de criptoativos, tem diversas moedas que atendem, né, a essa característica. Só que aqui no Brasil, né, a gente lembra que com a 11.638 de 2007, a reavaliação foi proibida, né? Então, se for uma empresa brasileira tratando como intangível, a princípio, pela legislação brasileira, não se encaixaria em modelo de reavaliação, tá? Se escolher um modelo do custo, que é o que vai acontecer aqui nas empresas brasileiras, o intangível permanece ao custo, só que está sujeito ao teste de impairment, né? No mínimo anualmente, uma vez que o intangível teria vida útil indefinida, né? No nosso caso aqui, não parece ser um caso de vida definida, né? Você compra a criptomoeda, né? Você tem direito a ela, né? Você tem direito sobre esse negócio, então isso não tem, assim, esse direito vai expirar em 5 anos para eu poder amortizar, né? Então, a princípio, você teria que fazer teste de impairment todo ano, e se o impairment for menor, né? Se o valor recuperável for menor do que o custo, você ajusta. Caso contrário, não ajusta, né?
E no modelo de reavaliação, aí então, com uma certa periodicidade, que a norma também não define a frequência, né? O princípio dependeria da volatilidade. Como a gente está falando de ativos que são muito voláteis, seria esperado que a empresa, se adotasse esse modelo, fizesse reavaliações com uma constância e com uma frequência rápida, né, para dar tempestividade à informação. E se o ajuste acumulado supera o custo, vai para PL, né, outros resultados abrangentes. Se o ajuste está abaixo do custo, sempre acumulado, né? Quer dizer, comprei por 100, está 120, eu lanço um ganho de 20. Agora está 120, está valendo 150, eu lanço um ganho de mais 30, acumulou 50 no PL. Agora de 150 caiu para 110, esse 40 eu reduzo o PL, porque no acumulado eu ainda estou com ganho de 10, né? Então vou reduzir de 50 para 10, revertendo esse ganho no PL, mas ainda estou com ganho acumulado. Agora de 110 eu baixei para 70, então aí 10 eu reverto do PL e o 30 seria a perda acumulada abaixo do custo, essa iria para resultado. Tá? Esse é o modelo da reavaliação. E no momento da realização, né, ou seja, da venda dessa moeda, eventualmente baixa, o ganho acumulado no PL é transferido para lucros acumulados. Não há reciclagem, né? Não há reclassificação do PL para resultado do exercício. Tá? Então, agora já estou chegando aqui quase no final, mas só para a gente finalizar essa lógica, né? A gente vai ver em números as diferenças de tratamento contábil, tá? Vamos assumir aqui uma empresa que foi constituída em 30/11, com capital social de 200 mil, e ela compra um Bitcoin por 200 mil, tá? No dia 1º de dezembro. Só essa transação. E no dia 31 de dezembro, um Bitcoin vale 170 mil, tá? Então caiu de valor, tá? E no dia 2 de janeiro, essa empresa vendeu esse Bitcoin, vamos supor que seja pelo menos um valor de mercado, aqui o valor justo dessa data, 31/12. O que vai acontecer na contabilidade, tratando como estoque, inicialmente, tá? Bom, 1º de dezembro eu comprei por 200, então tinha um caixa de 200, gastei e coloquei no meu ativo 200. Em 31/12, aqui eu estou assumindo aquele asterisco, tá? Que eu tinha colocado no slide de estoque, né? Que essa empresa está tratando isso como uma commodity, tá? Então, ela vai avaliar isso a valor justo, tá ok? Então, avaliando a valor justo, esse estoque cai, né, de 200 para 170, com efeito no PL. Mesmo que eu não estivesse avaliando a valor justo, tá, pessoal? Mesmo que eu não estivesse avaliando a valor justo, esse negócio também cairia porque o valor de realização está abaixo do custo, tá? Então, resultado de 30. E aí, em 2 de janeiro, eu vendi por 170 o meu ativo, isso vira caixa, né? Mas eu não tenho mais nada no resultado, porque isso já foi reconhecido em X1, tá? Muito bem. Se eu considerar como intangível pelo custo, tá? Se eu considerar intangível pelo custo, o intangível está avaliado a 170 e por que 170, né? Por conta disso que eu acabei de comentar aqui no estoque, né? Porque o valor de realização, o valor justo, ou nesse caso do intangível, o termo técnico é valor recuperável, está abaixo do custo. Então tem que fazer uma redução, né? Então uma perda por impairment aqui em X1, e aí em X2 eu vendo e esse negócio já foi para o resultado, morreu, né? Se eu reavalio, então qualquer oscilação vai ser ajustada, só que quando o valor justo está abaixo do custo, nós acabamos de ver, o efeito vai para resultado, né? E aí depois, quando eu vendo, esse resultado já está no PL e eu não faço nada aqui em X2, né? Simplesmente esse ativo vira caixa. Então vejam que, apesar da geografia aqui do ativo no balanço mudar, o efeito no resultado não muda, né? Eu reconheci a perda em X1 nos 3 modelos aqui, nas 3 alternativas, tá? Só que o que acontece se ao invés de haver perda, né, houvesse um ganho, tá? Então o ativo tivesse valorizado por 250 e aí em X2 eu vendo por 250.
Bom, olha só, no estoque, de novo, considerando aqui aquele asterisco, tá? Que aqui eu estou tratando como commodity, né? Então, esse estoque vai ser ajustado a valor justo com efeito no resultado em X1. E aí, então, em X2 eu simplesmente vendo. Então, exatamente igual ao que foi feito na simulação de perda, tá? Já se eu trato como intangível a custo e o valor justo está acima do custo, eu não registro ganho, certo? Ou seja, este ganho que aqui tratando como estoque apareceu em X1, ele vai aparecer apenas em X2 na DRE, tá? E sobe para o balanço em lucros acumulados, né, obviamente. Agora, se eu trato como reavaliação, né, e a gente já tinha comentado isso, a gente vai reavaliar o ativo a valor justo, então de 200 para 250, só que o acúmulo, né, esse ganho, ele vai para o PL, né? Aqui eu estou usando a nossa antiga conta de reserva de reavaliação, mas nada mais é do que um hora, né? Outros resultados abrangentes. E quando da realização, essa transferência desse hora vai direto para lucros acumulados, não tem realização, né? Não tem transferência para a DRE. Então, olha que curioso, né? Olha o que aconteceu aqui. Se eu trato como estoque, o ganho está em X1 na DRE. Se eu trato como intangível a custo, o ganho está em X2 na DRE. E se eu trato como intangível a reavaliação, o ganho foi antecipado em X1 e realizado em X1, em X2, mas em nenhum caso aparece na DRE, né? Então, é no mínimo curioso e faz a gente pensar em eventuais aí dissonâncias, né, e diferenças, né, de apresentação e de tipo de decisão que o usuário vai tomar. Não estou dizendo que está errado isso aqui não, tá? Estou só apresentando a situação como é hoje, né, para a gente refletir, né? Então, isso que eu estou mostrando aqui, tá? Bom, limitações dessa análise do comitê, né? O comitê não possui poder de emitir novas normas, né? Ele não consegue emitir. Aparentemente, a gente está com um problema nas normas que não estão com as definições que conseguem ampliar a visão da contabilidade hoje, tratando esses criptoativos e criptomoedas dentro da contabilidade. Essa análise, a gente já falou, se restringiu às criptomoedas, né? E aqui tem uma série de lacunas, né? Como e quando considerar aplicações um investimento avaliado a valor justo, como reconhecer e mensurar as transações de mineração, né? E os demais criptoativos, por exemplo, as NFTs, né? Isso não foi tratado, né? Transações de produção de criptoativos, consequências societárias e tributárias, né? Que certamente existem, né? Ou seja, tem uma série de questões em aberto, né? E isso, obviamente, gera margem para pesquisas, né? Que a gente possa fazer. Bom, aí agora, para caminhar aqui para o fechamento, tá? Temos alguns casos reais, tá? Eu não vou, devido ao tempo, eu não vou me ater tanto a isso, tá? Mas o material vai ficar aí registrado, né? E disponível, tá? Na verdade, são apenas alguns extratos de empresas que têm lidado, né, com bitcoins, né? Acho que a Tesla talvez seja o exemplo mais famoso, né? Ela comprou 1,5 bilhão, né, de dólares de bitcoins, né? E passou tinha dito que iria aceitar a compra de veículos em bitcoins e tudo mais. Depois ela recuou, né? Aqui em 2022 registrou um prejuízo de 140 milhões, né? E aqui tem aqui as notas explicativas da Tesla, né, falando de ativos digitais e como é que ela trata, né? Vejam que ela está tratando como ativo intangível de vida indefinida, né? E mensura isso a custo com perdas por impairment, né? Então, nos Estados Unidos, na verdade, eles não permitem reavaliação, né? Isso também é outra diferença em relação à IFRS, né? Ganhos não são registrados a menos que haja venda, né? Quer dizer, está naquele segundo modelo que a gente mostrou, né? E aí ele vai falando dos valores, o que aconteceu, tá? Depois tem essa Ultra Big aqui, que é uma empresa que tá no Canadá, tá? Tá no mercado aqui do Canadá. Essa aqui é uma empresa que compra e vende, né? Moeda, tal, ela faz isso. Então vejam que está sendo tratado como estoque, né? Embora ela também tenha
bastante coisa aqui no intangível, né? E esse intangível ela até segregou, né, do próprio intangível para dar um disclosure aí mais adequado, né? E aí aqui tem as notas explicativas, tá vendo? Considerando como trader aqui de commodities, né? Aí que quais são as bitcoins, não, quais são as criptomoedas aqui que eles detêm, né? No caso de intangível, vejam que essa empresa aqui já está usando o método da reavaliação, né? E não a reciclagem, né? Não a reclassificação dos ganhos, aqui a mutação, tá? Isso tudo depois vocês podem analisar com mais calma, tá? Mas eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Essa outra empresa aqui, Valor, né? Também tem várias aí moedas digitais, né? Temos aqui no intangível, né? Também segregado aqui, né? Dentro do ativo não circulante, tem uma nota explicativa, aí dentro da nota explicativa eles mostram, né? Basicamente aqui é só Bitcoin, né? Que eles têm. E eles tratam como intangível de vida útil indefinida, né? E mensuram a valor justo, né? Ou seja, estão também usando o modelo de reavaliação, tá? Por meio de hora, né? Por meio de outros resultados abrangentes. E aqui um caso final aqui de uma empresa mineradora, né? Aquela coisa de como é que os bitcoins são gerados, né? Aqui explica o que é mineração, o que é um minerador, né? Computador desenvolvido para resolver, né, um algoritmo matemático, como é que isso funciona. E aqui eu achei super curioso, isso aqui é o ecossistema do Bitcoin, né? Então, olha quanta coisa aqui, né? Quanta empresa, quantas transações, quantos contratos que estão rolando aqui nesse ecossistema, né? Que a gente nem tem ideia do que esses caras estão falando, né? Então, realmente, o assunto é bem complexo, né? Eu vejo que a contabilidade ainda está bem longe, assim, né? Precisa caminhar bastante para avançar e alcançar, né, esse mercado. E aqui, o último tópico, tá? Já estou encerrando, viu, Helder? Pesquisas mais recentes que foram publicadas, tá? E aqui tem os links, né, os DOIs, se vocês tiverem curiosidade, tá? Essa pesquisa aqui, ela tá... Isso aqui é uma análise mais teórica, tá? Esse primeiro paper, tá? Esse segundo aqui é um trabalho qualitativo de entrevista, questionário aqui com stakeholders, né? Com acadêmicos, com investidores, né? Com órgãos reguladores, etc., né? Sobre as criptomoedas e criptoativos. Esse aqui, Financial Reporting, esse aqui é bem legal, tá? Esses caras pegaram 140 balanços de empresas e analisaram uma por uma e estão mostrando toda a diversidade de prática que existe, né, a respeito disso, tá? E esses caras aqui, eles fizeram uma análise do processo de standard setting, né? Ou seja, eles pegaram tudo que o IASB fez, o IASB não, né? O comitê, né? De interpretações, que eles fizeram de 16 a 19, e obviamente incluindo as intervenções aí com a IASB e outros órgãos, e analisaram o processo mesmo de discussão, o que o comitê considerou e quais foram as cartas comentários, né? Então, é uma discussão bem interessante desse processo de normatização contábil, né? E como é que eles discutiram o tema, tá? Então, portanto, aqui deu para perceber, né? O universo é muito complexo, crescente, né? Trazendo grandes desafios, como eu já destaquei, né? Não temos normas específicas ainda, mas a demonstração financeira precisa refletir a essência econômica, né? Então, um grande desafio para quem está na prática lidando com esses ativos, né? E modelos de negócio aí cada vez mais disruptivos e criativos, né? E o que acaba acontecendo na prática hoje, né? Muito julgamento, né? E muita subjetividade para determinar essas políticas, o que leva naturalmente à diversidade na prática, né? O que não é algo, a princípio, desejável, né? Então, é um grande desafio aí para os próximos anos, né? Talvez décadas aí para a gente discutir aí, digerir, né? Todo esse mercado, esse ambiente, esse ecossistema e conseguirmos, na contabilidade, responder algo que seja aí, né? Que reflita, né, mais adequadamente aí, esse universo, né, que é um grande desafio. E lógico, né, para os acadêmicos aí de plantão,
né, um enorme potencial para a pesquisa. Acabei de mostrar 4 aí no intervalo de menos de um ano, né, que foram publicados em top journals, tá? Aqui mais algumas referências aí, diversos papers aí, artigos, livros, tá? Então o assunto está bem quente, né? E é isso, Helder. Espero ter contribuído aí com a discussão, tá? Vamos agora abrir aí para as perguntas. Nem olhei o chat aqui para não me perder, né? Eu não quero nem imaginar o que o pessoal está perguntando. Acho que até está começando a chover aqui em casa e vai cair energia, tá? Não, mas é brincadeira. Obrigado, professor. Obrigado pela ótima exposição. A gente tem o pessoal está parabenizando o senhor também no chat. Tem uma pergunta que surgiu do Igor. Eu, pessoalmente, também fiquei com algumas dúvidas, né? Porque a gente sai daqui sem ficar com dúvidas, né? Porque é um assunto que ainda não tem material suficiente para a gente tirar conclusões definitivas. Exato. Até uma consideração, quando o senhor falou das empresas de mineração, pelo que eu entendi, a gente estava conversando muito mais sobre as empresas que adquirem Bitcoin, mas não atuam com essa mineração, né? Então, quando a gente estiver Sem falando da dúvida. empresa de mineração, ainda seria um outro capítulo dessa discussão, né? Com certeza, com certeza. E é Eu uma teria... discussão que o comitê ele não discutiu, né? Ele não abraçou essa avaliação, né? Imaginando em custos, né? Como mensurar os custos de Exato, mineração, quando exato. registrar esses custos, e se o objetivo da empresa é vender Bitcoin, qual é o negócio dessa empresa. Eu acho que tem uma... Por isso que eu comentei, né? A questão do modelo de negócio acho que é fundamental, né? E cada vez mais a gente está vendo isso na contabilidade em outros temas, né? Essa figura do modelo de negócio sendo vital para a gente definir como tratar isso na contabilidade, né? Eu fiquei bastante ali, começou a surgir muitas dúvidas sobre é, muita coisa e principalmente a dúvida de como funciona esse negócio do blockchain ainda para mim, por mais que leia, é muito difícil de criar uma visão abstrata, né, de como essa coisa funciona, como essas minerações operam, e, enfim, todo esse processo de geração de criptoativos. Mas eu vou deixar, não sei se o professor Ari quer fazer a pergunta antes ou a gente já passa para o chat, professor. Eu espero no final. Então, teve... Ô, Helder, não, deixa eu só comentar rapidamente aqui antes de abrir, mas aqui você comentou aí a respeito dessa blockchain e tudo mais. Eu, assim, no começo ele fui super honesto, né? Eu também tenho muitas dúvidas, né? E quanto mais eu leio, e ontem mesmo estava relendo esses artigos aí que eu já tinha lido anteriormente, mais eu fico com dúvida, né? Sendo muito, muito honesto aqui, tá? E quando eu comecei a me ater mais a esse tema, assim, e pesquisar mais, né, e ler, eu tive esse incômodo. Eu falei, eu vou comprar um Bitcoin. Obviamente, eu não consegui comprar um Bitcoin, né? Porque, como vocês viram, a cotação, ela não favorece, né? Mas se você quiser comprar, você não precisa comprar um, porque eles quebram, né? Tem os décimo de Bitcoin, centésimo, milésimo, 0,0000,1 de Bitcoin. Eu fui lá e comprei, né? Esse negócio diretamente, né? Baixei o bitcoin.com, fui lá e chegaram os links para mim, eu cliquei, dá para ver a tal da blockchain, eu vi, assim, né, também no computador, né, eu vi o negócio registrado, aí tem o tal do Proof of Work, né, que é a prova de trabalho, que os caras confirmam que a transação foi, aí o meu foi 115 vezes confirmado, então, assim, o negócio está aí e está funcionando, né? A gente realmente não sabe direito como é que ele funciona, mas que funciona, aparentemente funciona, né? Muita coisa na vida é assim, né? Tem muita coisa que a gente acredita que funciona e tenta não busca se preocupar com como, né? É Mas verdade. para mim também eu já pedi para muitas pessoas de várias idades, né? Porque isso muda bastante. Ouvir de uma pessoa muito jovem, para ele fala como se fosse né, uma coisa muito natural. Para outras pessoas, eu tenho bastante dificuldade também, não Sim. consigo enxergar. E eu acho que isso dificulta bastante também nesse processo. Então, talvez as pesquisas até tenham que envolver não só contadores, né, mas pessoas da Ah, área com técnica. certeza. Isso aí não tenho dúvida. Né? Eu deixo eu passar uma pergunta do Igor Ramos Martins. Na verdade, ele estava comentando que ele tem uma empresa no Brasil que compra Bitcoin de uma empresa no exterior
e aí perguntou se ele teria que fazer uma reavaliação, caso ele considere como intangível, e aí ele ficou com dúvida porque ele disse que a reavaliação é proibida. O Samir até comentou que no Brasil não pode reavaliação, e se for intangível teria que ficar como custo. Exato, eu até destaquei isso, né, na apresentação. Não. Então, acho que E aí, assim, então só para esclarecer mesmo, quer dizer, como a gente tem no Brasil essa restrição ao modelo da reavaliação, se você está classificando como intangível, a princípio só poderia manter pelo custo, né? Não pela restrição das IFRS, né? Mas da legislação brasileira. O próprio CPC coloca lá, mas se permitido legalmente. E como a legislação ela não permite, né? Ficaria como custo. E até deixa eu fazer uma colocação aqui rápida. Eu tinha colocado aquela definição local lá da lei das SA justamente para discutir assim, poxa, se são ativos que fariam parte da manutenção da operação da empresa, como é que uma criptomoeda que a empresa está comprando, muitas vezes para investimento mesmo, né, vai atender a isso? Fica esquisito pra caramba, né? Então, mas é o que temos por enquanto. Excelente. O Felipe Bastos, além de parabenizar a apresentação do senhor, ele comentou que no México tem uma proposta de criptoativo seria um ativo em separado devido às características específicas desse ativo. E aí ele perguntou se, na sua visão, isso seria uma proposta que poderia vingar para o IFRS. Bom, Felipe, obrigado aí. Felipe é nosso companheiro lá no CPC, né? Eu entendo que sim, só que qual que foi a restrição da análise que foi feita no comitê, né? Eu até coloquei lá rapidamente. É que o comitê não tem esse poder de emitir novas normas, né? Eu entendo que ampliar esse escopo envolveria alterações de normas existentes ou até a emissão de uma nova norma que, como a gente já bem sabe, é um processo longo aí, que muitas vezes demora mais de 10 anos, 15 anos, né? Então, talvez a gente siga de fato nesse caminho, né? Tá me parecendo fazer muito sentido essa lógica, né? Mas no âmbito do IASB, isso ainda, a princípio, pelo que eu vejo, está um pouco longe de acontecer, né? Perfeito. Só para finalizar, então, os últimos comentários aqui, o Marcelo fez uma pergunta piada, que na verdade é se o ativo tiver mais disclosure, ele deixa de ser cripto? Boa. E por fim, o André Brandão comentou que para a CVM, Receita Federal e Banco do Brasil, eles consideram isso um valor mobiliário, ou seja, são títulos que geram remuneração, um comentário. E o David de Lima Gomes perguntou se, como o senhor comentou, o Bitcoin é uma moeda finita, mas uma criptomoeda governamental, por exemplo, poderia ser uma moeda infinita? Nossa, ótima pergunta. Eu não sei, viu? Não tenho condições de responder isso. Parece fazer sentido, mas nesse momento não tenho condições de avaliar isso, viu, Helder? Você acha que é um ótimo campo aí para a gente começar a explorar, entender melhor, né? E como é que o governo usaria isso, né? Qual seria o objetivo e enfim. Parece fazer sentido também, né? Mas não sei como é que isso se operacionalizaria e como é que funcionaria. Professor Ari, fica à vontade. Primeiro eu quero parabenizar o Bruno, que eu conheço desde o tempo em que ele tinha cabelos, né? Boa, é verdade. Agora meus cabelos são criptos. São criptos, eles são intangíveis. Parabéns, né? Eu tinha absoluta certeza que você faria um trabalho excelente, até porque eu conheço você desde o tempo da graduação, né? E tenho o prazer de ter você como meu colega de sala ao lado, né? Quer dizer, Com certeza. Prazer é meu. não tem nenhuma dúvida. Eu queria, você estragou uma pergunta que eu ia fazer para você, eu tinha marcado aqui, mas você respondeu no final agora. E eu ia perguntar se você comprou alguma criptomoeda. E você parece que sim, comprou um Bitcoin, você acabou de declarar. E depois, hoje, na hora que a gente for jantar, você me fala quantos milhões você gastou. Eu não acredito que você não tenha comprado uma só, tá certo? Eu quero saber quanto que você Tá gastou. bom, depois eu te conto.
Tá, no seu exemplo de reavaliação, precisava, e você agora no final chamou a atenção também, precisava ter incluído a provisão para imposto de renda, né? Tá? Não pode esquecer de... Não, com certeza. Ali fiz simplificado mesmo, né? Mas Simplificou, com mas ele certeza. teria que ter incluído imposto de renda. E, por final, eu queria fazer uma sugestão. Quer dizer, você não sabe se é caixa ou equivalente de caixa, você não sabe se é um ativo financeiro, você não tem certeza que é estoque, e você tem insegurança se é um intangível. Uhum. Então, como você está no CPC agora, já há algum tempo, eu queria que você fizesse uma sugestão lá no CPC, da mesma forma que tem, por exemplo, a DVA, que não tem nas regras internacionais, você sugerisse a ressurreição do ativo diferido. Ah, boa! Nossa, vão Então, você adorar, vê, viu? Vão antes da lei adorar. das SA de 1976, existia uma figura chamada ativo diferido. E o ativo diferido, ele servia exatamente para isso. Ele não servia para isso, mas ele era usado para isso. Tá certo? Ele era o grupo de contas em que você classificava tudo aquilo que você não sabia onde classificar. Tá? Então, era uma coisa... Quem sabe a gente pode ressuscitar o ativo diferido. Tá? De qualquer forma, parabéns para o Bruno pela apresentação, parabéns pela Obrigado, nossa Eri. equipe, a Helder, a Daniela e a Raquel, que hoje não está conosco, por, por essa escolha, e tenho certeza que você faria um trabalho magnífico como você realmente fez. Parabéns mesmo. Obrigado, Helder. Obrigado, Ari. Obrigado mesmo. E obrigado pelo convite. Fico feliz que tenha atendido as expectativas, né? Obrigado, professor. Então a gente encerra. O chat está bombando ainda, está todo mundo conversando. Eu convido vocês a continuarem a conversa nas nossas redes, LinkedIn, e-mail, entrem em contato. Acho que é um assunto que tem bastante interesse de acadêmicos e do mercado em geral. Então, sintam-se à vontade para buscar todos nós para conversar sobre esse tema. Agradeço novamente, professor Bruno, pela ótima exposição. Ô, Fique à Helder, vontade. deixa eu só fazer uma rápida intervenção aí. Bom, primeiro eu queria agradecer aí as manifestações, né, que eu estou vendo rapidamente passar aqui no chat. E queria te pedir uma gentileza de depois me passar o texto do chat, porque como eu não abri durante a apresentação, Claro. e Já tem, vou pô, tem mais de 50 aqui, né? Então, gostaria de depois com calma ler cada um aí para refletir, né? E até, né, eventualmente dar um feedback aí, né, individualizado, tá? Mas agradeço aí novamente, né? Fico muito feliz e convido né, que quem tiver coragem, né, de entrar nesse mundo e obviamente gosto, né, pelo tema, que se aprofunde, né? Porque assim, é um ramo realmente muito incipiente ainda na contabilidade, que tem muito espaço ainda para evoluir. Bom, Perfeito. Eu já salvei o chat, depois eu mando para o senhor. Então, agradeço de novo todo mundo que compareceu aqui. A gente vai disponibilizar depois a gravação desse vídeo no YouTube e nas nossas redes sociais. E acompanhem nas nossas redes, LinkedIn, Instagram. Nós teremos provavelmente uma nova reunião ainda no mês de maio ou junho. Então, isso ainda está em definição. Quando a data estiver definida e o tema também estiverem definidos, a gente vai apresentar isso nas nossas redes sociais. Então, pessoal, muito obrigado, boa semana. Obrigado, professores, obrigado a todos. Tchau, tenham uma boa valeu, semana. gente. Bom dia e obrigado. Obrigado, Helder. Obrigado, Bruno. Valeu.